Bom dia, querido amigo, querido ouvinte que nos assiste pelas redes sociais. Eu sou o pastor José Augusto e hoje são 20 de abril de 2025. Vamos dar continuidade à revista Soberania de Deus nas Adversidades Humanas, que trata ali o livro de Jó como um todo. E vamos estudar hoje a terceira lição, cujo título é Os Amigos de Jó e os Seus Conselhos Errados, cujo objetivo principal é entendermos que nem todos os problemas, nem todas as dificuldades que sofremos são oriundos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. O livro de Jó nos apresenta uma profunda reflexão bíblica sobre o sofrimento humano, sobre a justiça divina e sobre os limites que podemos compreender sobre os propósitos de Deus diante da nossa humanidade. Vamos estudar hoje sobre os três amigos de Jó, os três amigos de Jó. Na realidade, o livro de Jó nos cita 4, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, mas vamos nos concentrar somente em Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz, e o sofrimento é o fruto do pecado, né? Isso é a segunda visão de Elifaz. Mas quem foi Elifaz? Elifaz foi o primeiro amigo a falar com Jó. Até porque quando lemos ali o livro, nós vemos que se passaram 7 dias, desde o momento em que os seus amigos chegaram e desde o momento em que eles começaram a falar com Jó. Isso porque havia uma questão cultural ali muito importante, em que você chegava para a pessoa que estava sofrendo, mas você, em respeito à pessoa, você esperava que ela falasse primeiro. E foi só então, após 7 dias, estando todos eles ali presentes diante de Jó, é que começou realmente o diálogo, né? E provavelmente Elifaz era o mais velho dos três, entre os 3 amigos que estavam ali. Ele era temanita, ou seja, ele era natural de Temã, que é uma região famosa por sua sabedoria, citada em Jeremias 49:7. Temã era uma região ao sul da Palestina, dentro do território de Edom, que corresponde à atual Jordânia. Temã é uma região antiga mencionada várias vezes na Bíblia e está associada principalmente à descendência de Esaú. Então nós vemos aqui um pouco sobre Elifaz, quem ele era, de onde ele veio, né? E vamos estudar agora um pouco das características do discurso que Elifaz proferiu ali com Jó. Ele fazendo um resumo desse seu discurso, né, ele se concentra numa repreensão inicial, depois ele parte para uma teologia de retribuição, né, ele relata também ali depois uma experiência misteriosa e, por fim, né, ele faz, voltando aqui para o resumo, para a repreensão inicial, né, ele começa lembrando Jó do seu passado, que com Jó consolava os outros, mas que agora o sofrimento chegou e tocou a vida de Jó. E Elifaz está abalado com isso. E ele cita ali em Jó 4, versículos 4 e 5 o seguinte: as tuas palavras sustentavam os que tropeçam, mas agora, quando chega a tua vez, tu te impacientes. Elifaz era um pouco duro, né? Na teologia da retribuição, que ele também cita ali, nós temos, lembra-te, acaso já apareceu algum inocente de onde foram os restos destruídos, citando lá Jó 4:7. Ou seja, na visão de Elifaz, quem sofre porque pecou. Isso é uma visão muito comum, uma teologia muito comum naquele momento. E ele cita ali, por fim, né, a sua experiência misteriosa. Ele faz, né, lá em Jó 4, de 12 e 21, ele diz: pode um homem ser mais justo do que Deus? Né? Ele relata uma visão que ouviu a voz de Deus falando isso daí. Pode um homem ser mais justo que Deus? Né? Aliás, ele inicia sua fala com certa gentileza, apelando para a experiência e tradição, e sugere que o sofrimento de Jó é resultado de alguma falha moral, afirmando que quem, sendo inocente, jamais
pecou. Isso lá citando o versículo 4, 7. Ele baseia a sua experiência pessoal em visões espirituais. Ele representa uma visão tradicional, rígida da justiça divina. Os justos prosperam e os ímpios sofrem. Mas é interessante que Jó não aceita essa argumentação de Elifaz, ele não aceita de bom grado essas afirmações de Elifaz. Nos capítulos 6 e 7, Jó reclama da dureza das palavras de Elifaz, expressa a sua dor existencial e clama a Deus em meio ao desespero, sem negar a sua fé. O que é importante nós frisarmos sempre aqui a figura, o personagem de Jó, que ele nunca nega a sua fé. A postura de Elifaz foi triste, foi infeliz a postura dele. E ele, com aparência de sabedoria, com aparência de espiritualidade, ele aplicou mal a doutrina da justiça divina, fazendo julgamentos precipitados sobre Jó. Ele ignorou a possibilidade de que o sofrimento possa ter propósitos mais profundos, como provocação, crescimento ou manifestação da glória de Deus. E a sua teologia, na verdade, foi parcial. Deus realmente ele pune o pecado. Nós vemos que Deus é justiça e ele pune sim o pecado. Mas nem todo o sofrimento que acontece a nós como seres humanos é proveniente da punição de Deus. Não, isso vai muito contra o que nós aprendemos de que Deus amou o mundo de tal maneira. Não, irmãos, Deus é um Deus de amor. Ele não está satisfeito e feliz com o nosso pecado. Sofremos sim as consequências dos nossos erros, dos nossos atos, mas creia, nem tudo é uma questão de punição. Como aprendemos na revista passada, lá de Isaías, é uma questão também de purificação, de nos tratar, de nos purificar disso tudo, para que possamos ser seres humanos melhores, para que possamos ser realmente possamos refletir realmente a imagem e semelhança de Deus. E nós podemos tirar algumas lições aqui de Elifaz. Nem todo sofrimento é castigo. Nem sempre sabemos os motivos pelos quais Deus permite que a dor nos toque. Nem sempre sabemos, porque nós não temos essa capacidade, Nós não podemos compreender o todo. Cuidado com julgamentos apressados. Somos muitas vezes chamados a prestar auxílios aos nossos irmãos. E é melhor então que nós fiquemos calados, em silêncio, tendo empatia ali junto com o sofrimento do próximo, do que sair fazendo julgamentos, do que sair falando coisas se não conhecemos o contexto por completo, o contexto, o todo daquela situação em que a pessoa está passando. Consolar exige empatia, não apenas teologia. Não são meus tratados teológicos, não é minha sabedoria, meu conhecimento que vai ajudar uma pessoa nesse momento, não. Ele tinha doutrina, mas faltava compaixão, e é essa palavra mais importante que temos que usar quando estamos diante do sofrimento do nosso próximo, Deus tem propósitos mais altos, E Ele usa todo esse nosso contexto, Ele acaba usando tudo aquilo pelo que estamos passando para que os seus propósitos, os propósitos de Deus, sejam alcançados. Jó é provado não por ser pecador, mas por ter integridade. E é o que vemos lá no começo do livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8. O segundo a fazer o discurso, a ter o seu discurso proferido ali, o segundo amigo de Jó, foi Bildade. E quem foi Bildade?
né? Ele é chamado de Suíta, né? E provavelmente ele era descendente de Suar, filho de Abraão com Quentura, e nós podemos ver isso lá em Gênesis 25:2, e foi logo após a morte da sua esposa Sara, lá, esposa de Abraão, né, que ele teve esse filho com a sua concubina Quentura, né? O seu discurso, o discurso de Bildade, né, ele reflete uma crença profunda na justiça retributiva de Deus, a teologia da retribuição, né? Deus sempre age com justiça, recompensando os bons e punindo os maus. Lembrando que isso aí era o conceito da época, né? O conceito que se tinha, né? Você faz coisas boas, você será recompensado. Você faz coisas ruins, você será punido. Mas eu gosto de pensar que Deus não é igual a uma conta corrente, né? Eu deposito atos de bondade na minha conta e fico com saldo positivo. Eu faço saques de bondade com meus atos de maldade, né? E aí no final eu vejo quanto ficou a conta, e se estiver negativo eu sou punido, né? Não, Deus não é isso. Deus não se enquadra nesse discurso. Bildade, ele segue meio que ali a mesma linha de ele faz sobre essa crença, sobre essa atitude, né? O discurso dele, nós temos uma agressividade inicial, né? Ele começa com palavras duras, criticando a Jó, né? Criticando o que Jó tinha dito anteriormente, né? E nós vemos lá em Jó 8:2, quando ele fala: até quando falará tais coisas, e as palavras da tua boca serão como vento impetuoso, né? E ele considera as queixas de Jó como insensatas e vazias. Depois ele faz uma defesa rigorosa da justiça divina, né? Lá citando Jó 8:3, porventura perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça, né? E para ele, os filhos de Jó morreram, né? Foi porque pecaram, né? Quando nós vemos lá em Jó 8:4, o que é uma afirmação cruel e imprudente. Quantas vezes a gente vai consolar uma pessoa e nós começamos a proferir essas coisas: ah, Deus está fazendo isso com você por causa disso ou daquilo, né? Isso é erro, isso é insensibilidade, isso é falta de compaixão, é falta de sabedoria, é falta de conhecimento do caráter de Deus, né? O discurso dele, né, ele continua aqui com uma exortação à busca por Deus, né, citando Jó 8:5-7, né? E ele aconselha a Jó a se humilhar e a buscar mais a Deus, né? E prometendo que se ele for realmente justo, Deus o restaurará a sua sorte, né? E por fim, nós temos exemplo da tradição. Ele apela para a sabedoria dos antigos, né? Citando lá Jó 8:8. Pergunta, pois, às gerações passadas, né? Ele vai lá chamando o que as pessoas, o que o povo, o que a sabedoria popular dizia sobre essa questão, justamente para justificar as suas palavras, né? Nós podemos fazer uma crítica aqui à postura de Bildade, né? Embora ele defendesse verdades importantes, né, sobre a justiça de Deus, mas ele errou ao reduzir a justiça de Deus a uma fórmula simples, né? Pecou, sofre; não pecou, prospera. Como a conta corrente que eu falei: fiz ato de bondade, um crédito na minha conta; fiz um ato de maldade, um erro, um pecado, um débito na minha vida, né? Deus não é isso não, queridos irmãos. Ele errou porque não considerava outras razões para o sofrimento, como provocações, disciplina amorosa ou propósitos divinos ocultos que poderiam estar ocorrendo e que ocorriam ali no caso de Jó, né? Ele foi duro e insensível, né? Especialmente ao sugerir que os filhos de Jó morreram por seus pecados. E mais uma vez, Jó também não ficou calado ali diante daquela situação. E Jó reconheceu Deus como justo e poderoso, como podemos ver em Jó de 9, de 1-12, né? Se pergunta como o homem pode ser justo diante de Deus, sendo tão pequeno
diante da grandeza divina. Isso foi o que Jó colocou lá para a Bildade, né? E ele fez mais outras colocações ali, justamente para combater aquilo ali que aquele amigo dele estava fazendo com ele, aquelas questões, aqueles argumentos errados que eles estavam fazendo para ele. E podemos tirar algumas lições aqui também sobre Bildade, né? Deus é justo, é uma lição que nós podemos aprender aqui com esse diálogo entre Jó e Bildade, né? Deus é justo, mas a sua justiça vai além do nosso entendimento. Ele age com sabedoria eterna e perfeita. Queridos irmãos, eu sou a criatura, Deus é criador. Eu sou pequeno, Deus é grande, Deus é eterno. Como eu vou ter capacidade de compreender o todo de Deus? Eu não tenho. Eu não tenho essa capacidade porque eu tenho as minhas limitações. Outro ponto que nós podemos aprender aqui com uma lição muito importante é falar de justiça sem amor pode ferir. Mesmo às vezes a gente falando coisas certas, né, sobre a vida, sobre alguns fatos na vida de outras pessoas, nós temos que ter amor, querido irmão, porque se eu não tiver amor, eu vou estar ferindo, eu vou estar ofendendo, eu vou estar machucando, mesmo que o que eu esteja falando seja certo, né? Outra lição que nós podemos tirar também, quando alguém sofre, nosso papel é consolar, não julgar. Aliás, eu sou a favor de que nós não devemos julgar nunca em nenhuma situação, porque eu não tenho condições de saber o contexto todo da situação, todos os elementos que contribuíram para que aquele fato ocorresse, para que aquela situação na vida de uma pessoa acontecesse. Então eu não tenho essa capacidade de julgamento. Aliás, o julgamento não nos pertence, esse é um atributo de Deus, né? E quando eu tento fazer, eu acabo querendo usurpar de Deus, roubar de Deus um atributo que é dele somente. Posso ter indicações, posso ter alguns frutos do Espírito que possam me indicar alguma coisa sobre a vida de uma pessoa ou não, mas ainda assim eu não devo julgar ninguém. E outra questão muito importante que aprendemos aqui, a tradição é útil, muito útil sim a tradição em nossas vidas, mas ela não é absoluta. Por isso ela acaba sendo às vezes ineficaz na nossa compreensão do que está acontecendo, seja conosco ou seja na vida das outras pessoas, né? A sabedoria dos antigos deve ser respeitada sim, mas avaliada com discernimento à luz da revelação de Deus. Eu devo sim colocar na mão de Deus essas questões. Nós temos agora o terceiro e o último amigo a discursar, que foi Zofar. E quem foi Zofar? O Naamita, né? Ele foi o terceiro amigo de Jó, como falamos ali, a proferir o seu diálogo, o seu discurso. Nós não sabemos muito sobre Naamã. Ele era Naamita, ou seja, descendente de Naamã. Existe aí um mistério aí sobre a figura dessa pessoa, mas em Josué 15:41, né, nos relata sobre uma cidade chamada Naamã, né, listada entre as tribos de Judá. Zofar, ele foi o mais impaciente, o mais duro entre os três amigos, né? Ele repreendeu Jó de forma severa, acusando-o diretamente de culpa e sugerindo que o seu castigo é até menor do que o que merecia. Coitado de Jó, né? Com um amigo como esse aí, né? Quem precisava de mais alguma coisa nessa vida, né? Infelizmente, né? E diferente de Elifaz, que apelou para a sua justiça, diferente de Bildade, que apelou para a sua tradição, Zofar se baseia num zelo quase dogmático pela justiça de Deus e pela necessidade do arrependimento. Dogma. Às vezes nos agarramos aos dogmas, né? Às normas, às regras, às leis de forma tão cega que esquecemos que Deus
está acima disso tudo, que Deus está acima dessas questões, né, que são nós que criamos, né, e Deus está acima disso tudo. O discurso de Zofar compreende numa repreensão dura de Jó, né? Ele cita lá Jó 11:2. Será que por tuas palavras não haveria resposta, né? E ele insinua que Jó está sendo arrogante ao dizer-se puro diante de Deus. E Jó era puro, sim. Ele poderia dizer, porque no começo do livro de Jó nós vemos que ele era um homem irrepreensível, né? Que não cometia esses erros, né? Que era um homem justo, íntegro, reto diante de Deus. Mas nós aprendemos também que até estes, né, sofrem nesse mundo, que até estes também passam por problemas e dificuldades, né? Continuando ainda aqui o discurso de Zofar, né? Nós temos uma segunda parte em que ele exalta a sabedoria e a justiça de Deus, lá quando lemos em Jó 11:7, podes tu descobrir as profundezas de Deus? Não podemos. Né? E essa é uma pergunta que Zofar fez e estava correto. Nós não podemos compreender as profundezas de Deus, porque, como eu falei, somos muito menores, somos muito limitados diante de Deus, né? Ou seja, ninguém pode compreender ou questionar plenamente os caminhos de Deus. E ele sugere, Zofar, né, sugere que está sendo até misericordioso com Jó, porque se merece coisa pior que terrível, né, querido irmão? Saiba, Deus, porém, que te está esquecendo parte da tua iniquidade. Ele citando lá, Zofar citando lá Jó 11:6b, né? E ele faz, na terceira parte do seu discurso, ele faz um apelo ao arrependimento de Jó, né? Jó 11:13-15 nos mostra: se tu preparas o teu coração e estenderes as mãos para Deus, então levantarás o teu rosto sem mácula, né? Ele promete que se Jó se arrepender, Deus restaurará a sua vida, o restaurará e sua vida voltará a brilhar como o meio-dia, né? Jó, é lógico que não aceita esses argumentos, não aceitou os argumentos de Zofar, né? E lá no capítulo 3, versículo 23, ele fala: fazem-me saber quantas são as minhas iniquidades e os meus pecados, né? E em Jó 14:1 nós temos: um homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação, que é quando Jó expressa a profunda fragilidade humana e a limitação da vida, demonstrando a sua dor existencial e sem sentido. Nós vemos aqui que, apesar de tudo isso, apesar de todos esses problemas, né, Jó, ele não pecou contra Deus. Ainda assim pode ter tido dúvidas, mas ele não blasfemou, ele não ofendeu a Deus com a sua dor. E nós podemos tirar uma lição muito profunda aqui desse terceiro discurso aqui do seu terceiro amigo, né? O arrependimento sim é necessário, é sempre necessário, mas deve vir com um coração sincero, não forçado por acusação injustas, né? Ou seja, não é porque alguém me acusou, não é porque alguém me injustamente me condenou que eu vou provocar um arrependimento. Não, não é assim que funciona. O Espírito Santo assim nos convence do pecado, mas ele convence do pecado. Ele não me convence de alguma coisa que eu não tenha feito. Ele não faz isso. Então o arrependimento tem que vir sim da nossa confiança, da nossa consciência sobre os nossos atos, sobre os que temos feito de certo, né, ou errado nessa vida, principalmente do errado, né, do certo não, do errado, né, das coisas erradas que fazemos. E aí sim nasce o arrependimento, e é com esse arrependimento que Deus nos voltamos para Deus. E creia, Deus não vai te punir. Não. O pecado sim cobra o seu preço. Se você fez alguma coisa errada, vai ter um preço a ser pago. Tudo tem um custo nessa vida, mas não é Deus que está te punindo. Creia nisso, queridos irmãos. Uma outra lição muito importante que nós podemos tirar aqui ainda, continuar tirando aqui, né, como nós tiramos antes, é que verdade sem amor machuca. Mais uma vez, tenha cuidado com suas palavras, tenha compaixão,
Não precise querer ter certeza, ter a verdade na sua língua. Isso aí é Deus quem coloca em sua vida. Mas naquele momento de dor, se você não souber o que falar, fique calado. Se você souber de algo que pode até ser uma verdade, você tenha descoberto e a pessoa está sofrendo, é preferível até que você omita isso naquele momento ali, para que aquela pessoa possa ser restaurada. Talvez depois, num momento mais futuro, você possa chegar, você possa se abrir, você possa conversar, você possa expor em amor, sempre em amor e com amor para essa pessoa, porque senão você perde essa pessoa, porque senão essa pessoa se afasta. Então a verdade que existia ali acaba sendo tremendamente ruim, porque o objetivo não é perder as pessoas, é ganhar as pessoas. O objetivo é trazê-las para o convívio da igreja, do corpo, é para trazê-las para a presença de Deus e não para afastá-la, né? Outra lição que nós tiramos aí também de Zofar, do discurso de Zofar, é continuar ouvindo sem julgar, simples assim. Deixa a pessoa falar, não julgue. A sua opinião em relação àquele problema talvez nem importe naquele momento, importe mais a tua compaixão, a tua compreensão, né? Importe mais o teu amor, né? Tua opinião talvez seja secundária à situação da pessoa. Então, não julgue ninguém, não julgue a pessoa quando ela estiver sofrendo. Fazendo a conclusão agora, fechando a nossa lição, queridos irmãos, o livro de Jó é uma rica lição sobre o sofrimento humano e a justiça de Deus, como essas coisas se relacionam, né? Ao longo de nossos estudos, né, vimos como os amigos de Jó, apesar de suas intenções, eu não vou dizer aqui que eles foram com mais intenções ali para estar diante de Jó, não, né? Mas o problema é que eles ofereceram conselhos ali que não foram práticos, não foram bons, não ajudaram em nada na dor e no sofrimento de Jó. O erro fundamental dos amigos de Jó, né, e é o nosso erro muitas vezes também, é tentar explicar o que não tem explicação. Queridos irmãos, eu não posso explicar o sofrimento. Por que nós sofremos? Posso até vir com um conceito teológico que nós sofremos porque um dia Adão e Eva pecaram e por causa disso nós sofremos por estar num mundo pecaminoso, mas essa é uma resposta muito rasa diante da dor de uma pessoa. É uma resposta muito superficial. Eu não tenho como explicar o que eu não posso explicar. Eles não consideraram que o sofrimento pode ter outras causas, né, na vida de uma pessoa que não seja o pecado, outras causas que não sejam o pecado. Suas palavras demonstraram falta de empatia e de verdadeira sabedoria espiritual, né? É o que nós vimos aí quando você lê todo o texto ali. E, em vez de ouvirem e acolherem a dor de Jó, preferiram impor suas ideias, suposições, tentando forçar uma lógica humana sobre os mistérios de Deus. Eu não posso. Eu não posso pegar a minha lógica, que é muito superficial, por mais inteligente, sábio, por mais conhecimento que eu tenha, eu não posso forçar isso tudo diante da sabedoria e diante dos mistérios de Deus. Eu não tenho essa capacidade, né? Isaías 55, 8, 9 nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, isso é Deus falando, né? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Querido amigo, querido ouvinte, essa foi a nossa lição, a nossa terceira lição, né, sobre os amigos de Jó, né? E quantas vezes estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, por algum sofrimento, e aparece alguém falando alguma coisa que, ao invés de nos ajudar, nos colocam mais no fundo da dor, né, vamos dizer assim, né? O meu desejo para você é que você saiba ter compaixão,
saiba ter amor, que você saiba compreender a dor do teu próximo e naquele momento de ajuda, se você não souber o que falar, então não fale nada. Dê-lhe um abraço, empreste-lhe o ouvido, para que ele possa descarregar toda aquela carga negativa que ele tenha, né? Ore com ele, sorria com ele, esteja com ele. Essa foi a lição de hoje, esse foi o grande aprendizado que nós temos. Não temos como responder aquilo que não sabemos, é impossível a nós isso. Queridos irmãos, eu convido você a vir participar da nossa igreja, você que nos ouve, se por um acaso você não tem nenhuma religião, não faz parte de nenhuma igreja, venha à nossa igreja, a primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Venha aprender conosco, venha crescer conosco, para que assim possamos cultuar, para que assim possamos nos entregar de corpo e alma a esse Deus tão maravilhoso que, através de seu Filho amado, Jesus Cristo, nos proporcionou acesso a Ele. Amém. E bom dia, querido.